E aí, galera da Juventude Batista Betânia, tudo bem com vocês? Aqui é a Alana e hoje eu tô passando aqui pra gente conversar um pouco sobre a palavra deste último domingo, que teve por tema Quando o Problema Mora ao Lado. A palavra foi baseada em 1 Samuel 25:14, que diz assim: Nesse meio tempo, um dentre os moços de Nabal o anunciou a Abigail, mulher deste, dizendo: Davi enviou do deserto mensageiros a saudar a nosso Senhor, porém este disparatou com eles. Em outras versões fala também que ele os insultou, né? Essa história se passa na vida de um casal, que é Abigail e Nabal, e provavelmente ela é uma mulher que sofria muito pelos erros que ele cometia e ele sempre arrumava problemas, né? E o pastor colocou 3 perguntas para a gente refletir. Você já se viu tentando consertar os erros dos outros? Você já sofreu por problemas causados pelos outros? Ou como se lida com problemas de outros que nos afetam? Esse tema certamente é um tema bem difícil. Quando acontecem esse tipo de problemas, geralmente envolve família, envolve pessoas que a gente ama, né? E não é fácil lidar com isso. Mas ele destacou algumas atitudes que a Abigail teve, né? Para que nós possamos refletir sobre elas. A primeira, ela tentou resolver sozinha os problemas que ele causou. Ela foi uma mulher que teve muita sabedoria. Ela foi usada por Deus, tentando resolver os problemas que o marido estava causando, porque esses problemas eles iriam afetar muita gente. Assim como eles iriam afetar ela, eles iriam afetar muita gente ao redor deles, né? Como está dizendo aqui no versículo 18 e 19. Então Abigail tomou a toda pressa 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas e 200 pastas de figos, e os pôs sobre jumentos, e disse aos seus moços: Ide diante de mim, pois vos seguirei de perto. Porém nada disse ela a seu marido. Ela foi ágil, ela foi muito sábia, né? Em pensar rápido e tentar resolver este problema que ele tinha causado. A segunda atitude que ela teve foi se sentir culpada pelo erro que ele cometeu, que está aqui no versículo 23 e 24, que vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento e prostrou-se sobre o rosto diante de Davi, inclinando-se à terra. Lançou-se aos pés e disse: Ah, Senhor meu, caia a culpa sobre mim. Permite falar a tua serva contigo e ouve as palavras da tua serva. Sentir culpa por algo que a gente não fez é um sentimento muito difícil, mexe completamente com o nosso psicológico, com o emocional. Culpa é um sentimento muito ruim, né? Quem já teve sabe do que eu tô falando. Mas a palavra de Deus diz que cada um responde pelos seus atos diante de Deus. Aqui o pastor usou como referência Romanos 14, versículo 12. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Então, nós podemos tirar disto, como aqui mesmo diz, que cada um vai prestar contas do que fez. A gente sentir culpa por algo que a gente não cometeu é um sentimento muito ruim e que nós devemos procurar orar e pedir ao Senhor que tire de dentro da gente, porque na verdade não vamos responder por isso diante do Senhor. Então cada um tem que se examinar a si mesmo e ver se realmente vale a pena ter aquele tipo de sentimento. Aqui tem um versículo que o pastor citou que é muito utilizado de forma errada, que é o versículo que diz: árvore boa não dá fruto ruim. Esse versículo ele é utilizado para condenar, para julgar os pais quando têm filhos ruins. Muitas pessoas usam ele de uma forma equivocada, dizendo que os pais têm culpa quando o filho é ruim. Que se o filho é ruim, é por culpa dos pais. E não é assim que a palavra de Deus nos ensina. Pode acontecer? Pode, mas acontece também de um homem íntegro e reto diante do Senhor, uma mulher, ter um filho que cresceu e tomou atitudes erradas. A gente sabe que a partir do momento da nossa juventude, quando vai chegando a vida adulta, nós mesmos somos responsáveis pelas atitudes, pelas decisões que tomamos. Quase sempre, né? Os nossos pais, eles nos aconselham, eles dizem o que devemos fazer. Mas mesmo assim acontece na nossa juventude tomar decisões ruins. E isso pode acontecer com servos de Deus, de ter filho ruim. É o que basicamente está dizendo lá em Ezequiel 18, do 5 ao 13. Depois você pode abrir e ler aí na sua casa. Mas é o que está dizendo basicamente, que o homem íntegro pode ter um filho ruim. Só que os pais, eles não podem responder pelo que o filho faz diante das suas escolhas ruins.
como já foi dito, né, cada pessoa responde por si diante de Deus. Então, se você tomar uma atitude errada, não é o seu pai nem a sua mãe que vai responder por você. Você mesmo vai responder pela sua atitude diante do Senhor. Outra atitude que Abigail teve foi chamar o erro de erro. Meus irmãos, isso aqui não é fácil, né? Principalmente quando se trata de alguém que a gente ama. Mas nós devemos encarar o erro das pessoas que nós amamos como erro, porque isso é uma forma de amar, né? O pastor falou que isto é uma forma de amar. Se a gente não tratar o erro como erro, a gente vai estar prejudicando mais ainda aquela pessoa. Então nós devemos ver o erro como o que ele é, um erro. A quarta atitude que Abigail teve foi não compactuar com a injustiça. No versículo 31, tem dizendo: então, meu Senhor, não te será por tropeço, nem pesar ao coração o sangue que sem causa vieres a derramar, e o de te haveres vingados com as tuas próprias mãos. Quando o Senhor te houver feito bem, lembrar-te-ás da tua serva, né? Abigail foi uma mulher mesmo muito sábia, muito usada por Deus, porque por causa do erro do seu esposo, muita gente ia apagar, mas ela teve a sabedoria de ter uma atitude rápida e interceder, e com isso ela não compactuou com a injustiça, né? E ela também impediu de Davi de cometer um pecado, né? Derramando sangue inocente. Ela foi tremendamente usada por Deus. Lá em Colossenses 3, 25, já tem dizendo: pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisto não há acepção de pessoas. Que está dizendo isso, né? A pessoa que comete injustiça, que não foi o caso dela, vai receber injustiça de volta. E uma quinta atitude que ela teve foi interceder ao rei por ele. Abigail, em momento nenhum, desistiu dele, apesar dos erros que ele cometeu, desistiu de ajudar ele, né? E é isso que nós não devemos fazer. Nós não devemos virar as costas para as pessoas que nós amamos que cometem erros. Não é porque ela errou que você vai virar as costas para ela, que você não vai ajudar ela a consertar aquele erro, mas da maneira correta, né? A gente deve clamar, a gente deve orar, colocar o nosso joelho no chão, interceder ao Senhor que ele tenha misericórdia, para que ele transforme, para que ele liberte aquela pessoa, para que ela não cometa mais aquele tipo de erro. E uma sexta atitude que ela teve foi ter a sabedoria de esperar o momento certo para confrontar Nabal. E aqui está dizendo no versículo 36 e 37 isto: que voltou Abigail a Nabal, e eis que ele fazia em casa um grande banquete, como um banquete de rei. O seu coração estava alegre, e ele já muito embriagado, pelo que não lhe referiu ele coisa alguma, nem pouco nem muito, até o amanhecer. Ela, né, não lhe referiu coisa alguma. Pela manhã, estando Nabal já livre do vinho, sua mulher lhe deu a entender aquelas coisas, e esse se amorteceu nele o coração e ficou como pedra. A gente percebe que realmente Deus estava agindo nessa situação, né? Ela teve muita sabedoria, não é fácil, ainda mais quando a pessoa está diante de uma situação dessa, né? Quando os ânimos estão já lá em cima, mas a gente pedindo ao Senhor não é impossível, né? Ter sabedoria de calar no momento certo e de falar no momento certo, e de que neste momento certo em que a gente for falar, a gente fale com ousadia, com segurança, e principalmente falar como um servo, uma serva de Deus. E foi isto que ela fez, foi dessa forma que essa mulher foi usada. Então nós devemos orar ao Senhor, né, e pedir que Ele nos dê essa sabedoria. E um último ponto que o pastor destacou foi que nós devemos pedir a Deus para que a gente não perca a nossa alegria. Que mesmo diante dessas situações adversas, a gente continue firme, continue adorando ao Senhor, continue buscando ao Senhor, continue com nossa alegria de viver, né? Porque a palavra do Senhor diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. E nós temos que confiar no Senhor e saber que Ele está agindo, mesmo que você esteja passando por um momento muito difícil em sua família, quando se trata de alguém que a gente ama. Mexe muito com a gente, mexe muito com o nosso coração, mas mesmo assim que nós possamos ser firmes, ser amáveis, ser alegres e pedir forças ao Senhor. E é esse o resumo que eu fiz da pregação de domingo, que foi uma pregação que foi muito abençoada para todos nós, eu tenho certeza, e que o Senhor possa estar nos ajudando a colocar em prática e a guardar esta palavra em nosso coração, tá? Que Deus abençoe a todos nós e até a próxima.